Bom, pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade aí à nossa aula, né? Hoje vamos estar falando da cicatrização, do processo de cicatrização aí. Então, a cicatrização, ela vai ocorrer a lesão no tecido e depois disso vai ter os fenômenos dinâmicos, conhecido como a cicatrização. Qual que é a finalidade dela? De restaurar o tecido lesado, né? Assim, então, a cicatrização nada mais é do que uma cascata de eventos celulares e moleculares que envolve processos bioquímicos e fisiológicos. Esses processos são dinâmicos simultaneamente é que acontece ao mesmo tempo. Então, a cicatrização é o conjunto de processos complexos, interdependentes, cuja finalidade é restaurar aquele tecido lesado, aquele tecido machucado ali. Com isso, vai ter a síntese de colágeno e a formação do tecido de granulação, tá? Então, quais são as fases da cicatrização? A gente tem 5 fases aí da cicatrização, que é a fase inflamatória, a fase exudativa, a fase de revascularização, a fase de reparação e epitelização e a maturação. Nós vamos estar falando o que acontece em cada uma. Então, ainda assim, a fase inflamatória, ela se divide em fase trombocítica, a fase granulocítica e a fase macrofásica. Então, vamos falar da fase trombocítica. O que acontece? Ocorreu a ferida, vai ter agregação plaquetária ali naquele local. Com isso, vai ativar a cascata de coagulação. Vai chamar ali os trombócitos e os eritrócitos vão estar atuando ali. Com isso, as plaquetas vão aderir ao colágeno. Vai ser liberado mediadores vasoativos, mais fatores quimiotáticos, mais os fatores plaquetários, que é a cascata de coagulação, né? Vai ter o trombo, mais eritrócitos que vão formar essa ponte aí. Então, a fase trombocítica vai ter a agregação plaquetária e vai ter a ativação da cascata de coagulação. Com isso, vai liberar os mediadores vasoativos nesse processo aí. A fase granulocítica é o debridamento da ferida, é a defesa contra a infecção. As principais células granulócitos, os neutrófilos. Então, os neutrófilos vão estar chegando ali, vão estar migrando ali através dessa ponte. Com isso, vai liberar as enzimas proteolíticas, que é a colagenase, a elastase e a hidrolase ácida, certo? Que vão fagocitar a bactéria ali, os neutrófilos vão fagocitar a bactéria e a sujeira ali do local, fazendo esse processo de limpeza, né? Que depois vai levar à formação do pus aí. A fase macrofágica, né? Que é a fase já da hemostasia, da vasodilatação dos vasos íntegros, vai ter a atração das células de defesa ali, limpeza e produção, vai ter a ativação do processo cicatricial. Esses sinais clínicos a gente vai ver o quê? Uma hiperemia, um calor no local, um edema, dor, tá? Então, esses são os principais sinais clínicos aí dessa fase. Na segunda fase, é a fase proliferativa, ou a fase de granulação, ou a fibroblástica, que tem como principal função o quê? O angiogênese, a síntese do colágeno, proliferação, a contração e epitelização. Com isso, vai chamar os macrófagos, os fibroblastos, as células endoteliais, né? A principal característica aí vai ser a formação do novo tecido. Esse novo tecido, ele é vivo, né? Ele é um vermelho vivo. Ele tem aspecto granuloso que você vê no tecido de granulação, assim, ele é aquele vermelho bem vivo e parece que sai uma aguinha, assim, são os brotos capilares, tá? Na terceira, a gente tem a fase de maturação, reparadora ou remoduladora, que é a última e a mais prolongada fase da cicatrização. Ela tem funções como deposição de colágeno na ferida, diminuição da capilarização, a migração e mitose das células basais, tem o equilíbrio
da produção de colagenase pelas células inflamatórias, células endoteliais, fibroblastos queratinócitos. Então, vai surgir os miofibroblastos, né, que eles são responsáveis pela contração da ferida. Nessa fase, pessoal, a cicatriz ela é mais plana, mas também pode ocorrer uns efeitos cicatriciais, como, por exemplo, o queloide, que fica aumentada a pele, uma hipertrófica, né, uma cicatriz hipertrófica, tá? Então, as formas de cicatrização. As características da lesão, segundo a etiologia, o grau de perda tecidual, a presença de complicações locais. Então, vamos ver os tipos de cicatrização, que ele cicatriza por primeira intenção, segunda intenção e terceira intenção. A primeira intenção é quando você pode aproximar as bordas, quando você tem essa aproximação das bordas. Então, a primeira intenção é o tipo de cicatrização que ocorre quando as bordas são apostas ou aproximadas, havendo perda mínima de tecido, ausência de infecção, mínimo edema. A formação do tecido de granulação não é visível. Por quê? Porque está suturado. A gente juntou as bordas. Um exemplo, a gente pode ter o ferimento suturado. É um exemplo de primeira intenção, igual aqui nessa foto, ó. A gente junta as bordas, né? Você não vê sinal de infecção, você não vê nada, uma ferida limpa, ó. Você juntou as bordas dela. A de segunda intenção, ela ocorre pela excessiva de tecido com a presença ou não de infecção. A aproximação das bordas já não é possível. As feridas são deixadas abertas e elas se fecham pelo meio de contração e epitelização. Então, de segunda intenção é quando você não consegue juntar as bordas dela, né? E você deixa ela aberta que ela vai fechar de dentro para fora. Tá? Aqui é o exemplo, ó. Você vê o tecido de você vê o tecido de granulação, ó, tá vendo? Ela vai fechando, ó, vai diminuindo. Isso é de segunda intenção, quando você deixa ela aberta. De terceira intenção, você tem a aproximação da borda da ferida após o tratamento aberto inicial. E é quando você tem a presença de uma infecção na ferida, que ela deve ser tratada, primeiramente você trata a infecção e depois suturada posteriormente. Então, é aquela ferida que você não consegue também juntar as bordas perfeitamente, você deixa ela aberta por causa da infecção. Você solta um ponto e você deixa ela aberta. É no caso aqui, ó, dessa ferida aqui, tá? Você vê que não tem como aqui a gente não consegue juntar as bordas e ficar perfeitamente. Por quê? Porque já tem uma infecção aqui. Então, os fatores que interferem no processo de cicatrização podem ser sistêmicos ou locais, tá? Os fatores sistêmicos a gente tem na idade avançada. Na idade avançada, a gente tem diminuição da espessura da epiderme, a gente tem diminuição do fibroblasto, diminuição da água, a gente tem modificação de fibra, de colágeno, de elastina, reticulares, né? Após os 40 anos, a gente tem um sinal de involuções da pele. Após os 65 anos, o processo é mais acelerado. Ainda na idade avançada, a gente vai ter o quê? Uma diminuição do número e luz dos vasos, porque a pele fica fria, tem dificuldade de ajuste. A gente tem diminuição do número e volume das terminações nervosas, tem mais sensibilidade a trauma. A glândula endocrinas e exócrinas, elas atrofiam e a glândula sebácea se hipertrofia. A pele fica ressecada, né? A perda de gordura pode causar prurido e dermatite, diminuição do número de células responsável pela resposta inflamatória, né? A gente não tem tantas células assim para atuar naquele local. Diminuição da resposta dos linfócitos com menor intensidade, diminuição do número de anticorpos naturais, né? A predisposição a infecções. E o estado nutricional, que é as proteínas e o ferro, né? As proteínas, eles fazem parte da angiogênese, na formação dos linfócitos, na proliferação de fibroblastos, na síntese de colágeno, na remodelagem
da ferida, resposta imunológica, fagocitose, transporte, né? Do ferro vai ter diminuição do transporte de O2, a gente vai ter diminuição da resposta imune, diminuição da síntese de colágeno, diminuição da força testil, a cicatrização, né? E doenças crônicas também, porque diminui a capacidade de síntese de colágeno, como, por exemplo, a diabetes mellitus, a insuficiência renal, a insuficiência vascular, tá certo, pessoal? Bom, pessoal, temos 2 vídeos aqui, daí vocês... Também o tamponamento dessa região. Então, ocorre uma vasoconstrição, ou seja, o vaso se constringe, ele diminui nos primeiros 5 a 10 minutos para evitar uma demasiada perda de sangue. Após essa fase, inicia-se então a fase inflamatória, que ocorre cerca de 3 dias. É caracterizada pela migração sequencial das células para a ferida, facilitadas por mediadores bioquímicos que irão aumentar a permeabilidade vascular. Então, se facilita a passagem de elementos celulares através da qual a passagem de inúmeros mediadores químicos como proteínas, lipídios e ácidos inicial, né, da formação da cicatriz, e é responsável pelo desbridamento, que é a retirada desse tecido, e pelo remodelamento fisiológico, enquanto os novos vasos sanguíneos se encarregam dessa oxigenação e dos nutrientes necessários para aquele novo tecido. Na regeneração, que será uma fase marcada por maturação dos elementos e das alterações na matriz extracelular, onde ocorrem depósito de proteoglicanos e colágenos, as células endoteliais migram para a área da ferida a partir das bordas. Dá-se início, então, à contração da ferida em sentido centrípeto, pela presença de miofibroblastos, com diminuição de até 20% do tamanho da cicatriz. Dessa forma, a matriz extracelular transforma-se de provisória em definitiva. A maturação ou remodelação possui duração indeterminada, onde a reorganização do colágeno adquirindo então maior força tênctil da ação pálica. A cicatrização de coloração semelhante à da pele adjacente, o resultado final é uma cicatrização composta por fibroblastos de aspecto inativo e fusiforme, ou seja, alongado e com extremidades mais estreitas do que o centro, com um colágeno denso, e agora possuem fragmentos de tecido elástico, matriz extracelular e relativamente poucos lados. A fase final da etapa de maturação representa a evolução da cicatriz. Oi, tudo bem? Hoje vamos conhecer os aspectos básicos das
feridas. Então vamos lá. Antes de mais nada, temos de conhecer a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano e delimita nosso corpo. Representa 15% do nosso peso e é composta por 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. Epiderme é a camada mais externa, não possui vaso e serve de barreira de proteção contra micro-organismos. Derme é a camada intermediária, onde nela se encontram vasos, nervos e anexos cutâneos, como glândulas. Hipoderme, também chamado de tecido subcutâneo, é onde se encontra a gordura. Como falamos de processo de cicatrização, podemos dividir ele em 3 fases. A fase inflamatória, onde tem uma destruição dos agentes infecciosos. Fase granulação, onde temos a formação de novas células e vasos sanguíneos. E fase de remodelagem, onde há a organização das fibras. Os tipos de cicatrização são, no primeiro tensão, onde as bordas podem ser juntadas e a cicatrização ocorre em tempo previsto. Por segunda tensão, onde ocorre uma perda tecidual e não pode ser juntada as bordas. Por terceira tensão, onde a ferida era de primeira tensão, mas foi submetida a um processo infeccioso. Principais fatores que influenciam no processo de cicatrização: pressão, onde temos uma interrupção do suporte sanguíneo por uma pressão constante feito uma imobilização errada. Infecção, onde temos o prolongamento do processo inflamatório, além de destruição das células. Técnicas de curativo, onde a mesma pode causar trauma à ferida. Agente tópico inadequado, onde o mesmo pode causar morte das células que estão sendo criadas. Suporte nutricional inadequado, com a falta de proteínas e vitaminas. Idade, onde temos a diminuição e formação de novas células e também do metabolismo. Fatores mentais, como a depressão, que libera substância e dificulta no processo de cicatrização. Tabagismo, que além de várias substâncias tóxicas para o organismo, também diminui Bom, pessoal, obrigado a todos. Era isso que eu tinha para passar para hoje, tá? Tenha todos uma ótima tarde aí.